Nós vamos dar início à escola e nós vamos deixa a Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. A Alice começou a dar uma festinha lá em cima. Ela quer participar. Ela está dando a escola dela lá. Não, ela quer estar aqui falando. Participando. Bom, irmãos, na aula de número 50, nós falamos sobre a provisão de Deus. Nós mostramos como é que Deus concede o meio necessário conforme a vida do cristão. Ou seja, nós mostramos que Ele provê não somente aquilo que você tem necessidade, como aquilo que Ele sabe que você terá necessidade. Mas a provisão de Deus é mais observada por todos os crentes, mais do que o que nós vamos falar hoje. Porque o que nós vamos falar hoje contém a provisão. É a providência que é totalmente diferente de provisão. Nós vamos falar sobre a providência de Deus. Antes nós vamos ler o texto todo, porque é para depois a gente separar algumas partes. Os irmãos vão ler um texto agora que todo mundo que lê, e eu quero chamar atenção a isso, eu observei, eu fiz questão de observar, as pessoas quando leem esse texto usam até para palestras. Lucas 14, deixa aberto no capítulo 14, do versículo 25 ao 35. As palestras de empreendimento usam esse texto aí. Olha só, as palestras de negócios, de como você fazer e se dar bem, sabe, né, aqui nesse mundo, usa esse texto e é incrível como o texto não fala absolutamente nada sobre incentivo de você ser uma pessoa empreendedora. É incrível como quando os cristãos não entendem, como é que vem um sempre deturpa e coloca aquilo ali para você entender de outra forma, não a correta. Por isso que eu peço ao Senhor para que tenha misericórdia de mim e que o que eu fale entre em julgamento. Porque são horas e horas percebendo, Senhor, eu estou vendo aqui, eu estou vendo que não é isso que estão ensinando. Mas como a maioria de bilhões dizem que é assim, como é que você se sente? Quando você vê uma verdade, mas você está sozinho, não parece que você está errado? Não é possível, mas gente, é todo mundo. É todo mundo. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece, Ronaldo? Nós praticamos a mesma coisa. Porque somos vencidos pela maioria. Então, olha bem. Nós vamos falar sobre providência divina. E os irmãos podem pensar de que vou falar de como Deus cuida de nós, como o Senhor se preocupa com os seus servos. Sim, isso é bíblico. Mas a providência divina está muito além disso. A providência divina está totalmente relacionada com a soberania de Deus. Por exemplo, o que é mais poderoso? Eu saber o futuro. Pensa em Deus. Eu digo que vai acontecer tal coisa porque eu sei o futuro. Mas aí, se é só isso, então o futuro eu não posso mexer. Eu só sei. Entendeu? Eu só sei. Mas quando Deus fala assim, em tal época acontecerá isso, não quer dizer que já está marcado para acontecer. Quer dizer que Ele faz com que aconteça. Os irmãos, eu quero que os irmãos procurem abrir a mente dos irmãos. Essa frase é correta. Abra a mente para poder entrar. É muito mais poderoso quando eu falo assim, Beth, você vai me negar. Mas não é quer dizer que ele vai fazer tudo para você me negar, não. Eu vou usar um termo menos agressivo. Em tal época, sim, você vai fazer tal coisa.
Ah, mas isso já estava destinado, então, algo é mais poderoso que Deus, ele só pode saber, mas ele não tem como evitar? Não, ele cria os meios. Eu vou abrir, antes de ler o texto, lembra quando Deus chamou Abraão, no capítulo 15 de Gênesis? Não precisa abrir não. E falou assim, Abraão, darei a ti um filho. Imediatamente após, no capítulo 16, a Sara, que ainda não se chamava Sarai, né? Ela ofereceu logo a Sua serva. Não, como é que é o nome? Não, a Agar, mas é a serva dela. A serva, então. Ela ofereceu a serva por quê? Porque, olha bem, agiu com providência. Já que nós vamos ter um filho e eu sou estéril, olha bem, eu vou oferecer a minha serva. Ofereceu. Abraão, ela concebeu de Abraão e teve um filho chamado Ismael. Sara, na verdade, entrou com providência. Os irmãos, eu quero que os irmãos comecem a entender. Sara entrou com providência. Providência própria, né? Sim, mas uma providência. Olha, eu vou parar aqui o que eu vou falar de Abraão, vou entrar no texto e vou voltar. Me lembre, Gera, você falou que tinha que lembrar de Abraão. Por favor, quero que os irmãos me lembrem, porque muitas vezes o cansaço faz a gente se perder. Olha só. Capítulo 14, versículo 25 de Lucas. Vamos lá. Pode ler? Pode, por favor. Ora, ia ele com uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Até aí. Eu falei, depois a gente finaliza. Repete somente o 33, Silva. Eu vou enfatizar bastante isso. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Repararam que isso aqui Jesus está dizendo na conclusão de tudo que nós lemos agora? Mas não parece que está incoerente? Parece que ele falou, tipo, se ele falou pedra e depois falou pau. Portanto, assim eu vos digo, qualquer que não renuncia, mas aonde está a renúncia? Eu sei que os irmãos leram no início, aquele que não deixa pai, mãe, não é isso? Virou qualquer que não toma sua cruz, mas o problema é que ele falou de duas situações. Uma, de uma pessoa que começa o quê? Que quer construir uma torre, não é isso? Não é isso? Sim. E se assenta porque ele não quer passar vergonha. Ele não quer passar vergonha. Ele se assenta primeiro para contar os tijolos, contar se tem dinheiro para pagar os funcionários, tudo. Por quê? Não vou começar uma coisa depois. Olha bem, os homens vão ver que eu comecei uma coisa e não consegui terminar. Vão me chamar de quê? Cara, mas tu é muito burro, então não pensava que fosse acontecer isso não? Imprudente. Não, isso. Bem, olha, tem uma construção próxima aqui, que já vai fazer 20 anos que ela está assim, porque uma pessoa começou a construir um prédio e estava muito bem, mas não contou que o dinheiro acabaria antes. Ele não foi prudente, era um empreendimento muito caro. Moral da história, ficou pela metade, não vale nada, porque ninguém quer pegar uma coisa pela metade, ninguém quer continuar a construir, e todo mundo que passa, é sério, porque eu conheço essa pessoa. Fala com ele, olha rapaz, fulano,
Tu nunca vai terminar isso aí, né? E a resposta é, deu tudo errado, poxa vida. Então, o que Jesus começa a mostrar aí, fala assim, olha, a preocupação de que os homens, nós não passemos o quê diante dos homens? Não, com relação a isso, quem comecei a fazer uma coisa, todo mundo viu que comecei e de repente eu não consegui. Vergonha, vexame. Tipo assim, os homens olhar para nós e para a nossa vida e falar assim, tá vendo? Você fala bastante, mas você não consegue fazer. Fez algo acima do que ele podia. E o segundo exemplo? Eu estou pegando por alto aqui. Ô Beth, lê para mim somente o versículo 31 e o 32. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Outra situação diferente. Ele usou duas situações distintas. Uma da pessoa que empreende, não é isso? E quer construir uma torre. E isso é usado em palestras de enriquecimento cristão, prosperidade cristã. Porque olha só, devemos tomar ciência de que temos que fazer as coisas totalmente sabendo do que queremos para que possamos ter sucesso nessa vida. Agora ele fala de um rei. O que os irmãos pegam aí é que não tem muito detalhe. Fala, Ronaldo. Ele quer nos dizer que precisamos ter preparo para nos preparar para as situações. Sim, ele está dizendo isso, corretíssimo. Só que de uma forma muito mais abrangente. Olha só, deixa eu terminar do rei. Você está certo no que você falou. O rei, se ele é rei, ele tem o quê? Se ele é rei, ele tem um reino, tem um reinado. E outro rei está vindo à guerra com ele. Olha, se ele está vindo à guerra com ele, o rei fala assim, olha, vamos defender o nosso local. O importante é o nosso local, o nosso reino. Eu tenho 10.000 homens. Não, peraí, mas ele não considerou ainda o dobro. Olha, não foi assim, eu tenho 10.000, presta atenção, Silvio. Assim, vocês todos. Eu tenho 10.000, já dá para ver que não tem como lutar contra 20.000. Você está entendendo? Ele não fez isso. O que diz o versículo? Ele tomou conselho. Como é que diz aí? De outra maneira. O versículo 31, Lebete, Tomar conselho. A tomar conselho. Não, Não, primeiro ele senta. Consultar. Vai. Senta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Olha só, então isso quer dizer que ele ainda tinha o quê? Não é quantidade de soldados. Ele era uma pessoa que era tão prudente, um exemplo, que ele falou assim, eu tenho estratégia. Muitas vezes a quantidade de soldados não é suficiente. Se não tiver o quê? Um plano, não é isso? Então ele é consultor, olha, nós não estamos indefesos não. Aquele caso dos 300 que venceram. Isso aí. Isso mesmo. Ou seja, eu sei que eu tenho 10.000, ele tem 20, mas olha só. Mas eu tenho inteligência. Mas só que ele tomou conselho e viu, olha, mesmo com inteligência, nós estamos conhecendo aquele lá, então não tem como. Então é o seguinte, não vou esperar ser derrotado não. Vou mandar embaixadores e vou pedir o quê? Paz. Condições de paz, não é isso? Isso é muito profundo, presta atenção, porque esse exemplo é um exemplo totalmente mundano, e que Jesus vai explicar no decorrer que nós fomos entendendo a leitura. A estratégia aqui foi negociar, né? Isso, mas por que ele quis negociar? Só porque ele podia perder a guerra? Lembra que ele falou assim, ele tentou ver, porque ele já devia estar acostumado com os recursos que ele tem, de defender o reino, e falou assim, olha, dessa vez eu não vou conseguir, então eu tenho que usar uma outra estratégia. Eu vou... E o outro ainda estava longe. Isso aí, então olha só. Se estivesse perto, ele ia ter que enfrentar. Isso aí, então na verdade ele fez o quê? Entrou com o quê? Estratégia.
Não. A estratégia que faz parte da providência. Eu providenciei um meio, olha bem, não é uma provisão. Eu providenciei um meio para que, longe ainda, eu faça com que ele pare e me ouça. Não diz que ele conseguiu. Promover a paz. Sim, mas por quê? Porque ele não Mas foi pode. a única estratégia que ele tinha ali no momento. Porque ele já tinha tempo. Essa questão. O tempo. Mas porque o alvo dele é proteger o quê? O rei. O rei. Sim. Mas ali o tempo foi crucial, né? Porque se ele não tivesse tempo, não teria como fazer. Sim. Tudo isso é bom que os irmãos coloquem a mente para trabalhar, porque vai ser, se Deus assim permitir, explicado. Porque é importante a palavra aqui que ele fala, que estando o outro ainda longe. Isso. Manda embaixadores que são respeitados e pede condição de paz. Porque esse estando o outro ainda longe, supõe-se que ele já tinha o tempo. Essa é a questão. Isso, o tempo, o outro poderia negar, não quero não, eu vou para guerra. Mas ele não fala, ele diz o seguinte, olha, é melhor, ainda eu continuo querendo defender o meu reino. Então, qual era a principal coisa na vida desse rei? O reino. O reino. Então, quando um rei governa, Jesus está dizendo assim, olha, ele vai fazer de tudo para proteger aquilo que ele mais almeja, que é o reino dele, os súditos. Fazer um acordo para não haver destruição. Então, na verdade, essa parte aí, esse rei, tem a ver com apreço pessoal, certo? Ou seja, o reino é composto de pessoas, não é composto de prédios e construções. São as pessoas que são o povo. Se aquele povo ceder e for para outro lugar, o povo vai ser o reino dele. Agora, já o primeiro, que fala sobre edificar uma torre. O coração dele não estava na edificação da torre, ele não queria edificar. Então, era tudo que ele queria. Então, na verdade, o modo de proceder dele não condiz com a intensidade da vontade. Porque se ele não conseguiu terminar e foi escarnecido pelos homens, ele não deu o devido valor ao empreendimento. Entendeu? E tem gente que vai lá e compra um terreno, né? Aí não consegue fazer nada, porque o terreno fica lá até alguém invadir. Sim. Vocês tá com o celular aí? O teu tá aqui. Silva, pega o celular, abre no Google. Por incrível que pareça, hoje eu vou usar o celular. Eu vou usar o celular só nesse momento. Abre isso aí e bota assim. Providência significado. Não é para você saber o que significa, não. Que eu vou fazer uma comparação bíblica. Providência, significado. Só escreve assim, que vai aparecer duas respostas. E lê pra gente. Presciência do futuro para cautelar-se com relação a ele. Isso. Prudência, previdência. Certo. 2. Disposição prévia dos meios necessários para a consecução de um fim. Essa é a primeira que nós vamos colocar. A segunda é a primeira. Para fazer a comparação bíblica. Disposição prévia, ou seja, predisposição de meios necessários, não é isso? Para a concepção, execução, finalização de um intento. Não é isso que diz aí, Silvio? Não é isso que então? Ou seja, eu tenho um intento. Agora sim. Lembra do estudo do esforço? Os irmãos lembram? De que o questionamento dos irmãos foi sempre assim, poxa vida, como é difícil. Caramba, já está dando esse estudo, cada vez mais me desanima, porque, caramba, esforço. Hoje, o Senhor vai responder a vocês. O questionamento de vocês. O questionamento nosso acerca dessa dificuldade. Ele vai responder baseado numa situação que Jesus respondeu aos próprios seguidores dele. Olha bem. Vamos falar sobre a segunda. Lê a segunda, se tiver disposição prévia. Não, no Google. A disposição prévia. Vê se está indo aí. Está indo aí? A disposição prévia dos meios necessários para a consecução de um fim. Isso. Então nós vamos ver essa predisposição que o cristão deve ter para alcançar o reino de Deus. Olha bem. Nós vamos falar de providência divina. Abre Lucas, está em Lucas ainda. Volta agora para o versículo 14, não, capítulo 14, versículo 25 e 26. Lê versículo 25 e o 26. Ora, ia ele com uma grande multidão,
E voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Sim. Deixa eu marcar aqui. Vamos ver qual é a predisposição. Família. Falou em família, é como se tivesse um altar e pudesse botar uma imagem chamada família. E todo mundo vai adorar. E mente para Deus, dizendo que ama a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque eu não posso abandonar meu pai, eu não posso abandonar minha mãe, eu não posso, e aquilo faz com que você tenha uma desculpa diante de Deus para o seu amor, quando for pesado, o seu amor por ele veja uma coisa boa. Olha, como essa pessoa ama a família. Então não vamos falar da coisa pesada agora. Olha bem. Eu botei aqui um texto. Depois os irmãos vão ter a gravação e ver. Ó. Primeiro, eu vou falar da disposição prévia que o cristão deve ter para alcançar o reino de Deus. Não se deixar prender por valores familiares. Olha só, vai ser forte. Ó. Não se deixar prender por valores familiares e sociais do mundo. Valores familiares e sociais do mundo. Lembra quando eu falei que tudo que é do mundo não são somente as coisas ruins? Que a gente acha? Isso aí é coisa mundana. É tudo aquilo que faz o quê? Que tem o quê? Lembra que eu falei que tudo que é do mundo... Não. Tudo que se é do mundo, ele tem uma característica principal. Mundano. Não é de Deus. Não, em termos de tempo. É Passageiro. temporal. É temporal, isso. É passageiro. Então ele pode satisfazer? Não. Até mesmo os desejos familiares. Olha bem. É temporal. Olha, vou colocar aqui. Não se deixar prender por valores familiares. Eu tive que escrever, porque senão não vou lembrar. Não se deixar prender por valores familiares e sociais do mundo quando estes, olha bem, se interpõem entre o cristão e o reino de Deus. Olha bem. Jesus fez o que por você, Beth? O que ele fez por você? Pensa que você é uma entre bilhões de pessoas salvas por ele. Então, o que ele fez por você? Me salvou. De que forma? Me resgatando. Com o quê? Como ele fez para fazer isso? Salvação. Não. Como ele fez para resgatar você? Tudo bem? Morrendo. Hã? Morrendo. Sim, isso. Ele teve uma morte terrível que Isaías diz que esse castigo não era dele, era de quem? Nosso. Não é isso que diz? O castigo que nos traz a paz ficou sobre ele. Sobre ele. E por seus ferimentos, nós fomos o quê? Sarados. Entendeu agora? Então, qual o nível desse amor, Beth, que você deve ter para com Deus? Será que você tem como amar o suficiente ao ponto de pagar isso que foi feito? Eu amo tanto que isso vale para Deus e é uma consideração e uma condição de reconhecimento de que o que eu recebi, eu também estou dando o máximo da minha vida. Será que isso é procedente? Será que nós realmente amamos a Deus ao nível em que Ele nos amou? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o mandamento de Deus é o quê? Amarás a Deus o quê? Acima de todos os outros. Mas isso significa que esse amor equivale ao amor de Deus por você? Não. Que Deus... Acima de todo... Amarás o Senhor. De todo o teu o quê primeiro? Teu entendimento. Não. Teu, Coração. que está aqui dentro. Coração. De todo o teu entendimento. De toda a tua alma. Não é isso? E amarás a Deus acima de todas as coisas. Quando ele fala todas as coisas, envolve a família. Isso você entende. Aí alguém fala assim, mas eu tenho que cuidar da minha família? Sim. Outras pessoas falaram para Cristo. Mas o problema é que quando a família que é correta, ela é corretíssima, é uma coisa justa e social. Já reparou que tem gente que fala assim, família a gente não escolhe, a gente passa a ter. Isso é uma coisa até negativa, sabia? Ou seja, quando fala assim, amigo você pode escolher quem você quer que seja seu amigo. Mas o familiar não, ele nasce, não vale nada, um exemplo. Mas é teu familiar. E você é obrigado a amar conforme a regra social, porque é família. Olha bem, no versículo 25 e 26, se vai ler o 25 e 26.
Já li, já. Não, lê de novo. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se... Isso, um monte de gente seguindo a Jesus. Por quê? Lembra no estudo passado que eu falei assim, observe quando Jesus fala alguma coisa. Não é o apóstolo Paulo citando. Não estou diminuindo. Está vindo dele, da própria boca dele. Então coloca-se no 26, agora bem enfático. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pronto. Ele cita o primeiro ponto. Se você coloca valores desse mundo que você acha que são justos e que Deus deve calar a boca com relação a isso, você não é digno do meu reino. Porque vocês vão ver que no final os discípulos falaram uma coisa com ele. Olha bem. Se aquele que não aborreceu, o que você entende por aborrecer? Você sabe o que está escrito no original grego? O português foi bem simpático. Aquele que não odiar. Alguém fala assim, Deus está mandando você odiar pai, mãe, filhos e filhas, irmãos e irmãs. Não está mandando você odiar. O que Jesus queria dizer é que o amor a Deus deve ser tão intenso e o desejo por aquilo que Ele prometeu para você e você desejar o alvo, vai lembrando do empreendimento, que você precisa se preocupar com a providência de alcançar esse reino. Então a primeira coisa que acontece, o que eu imagino, providência não é aparecer situações que beneficiam o caminho? Sim. Se a família é um empecilho para você, não importa como, só você com Deus sabe. Não é que você abandona a família. Muitas vezes os valores familiares, eles são totalmente triviais, porque eles são valores sociais. Ou seja, eu tenho pai, eu tenho mãe. Mas a Bíblia fala honrarás pai e mãe. Ué, honrar pai e mãe não tem nada a ver com substituir, dar uma desculpa para que aquilo seja aceito diante de Deus como, olha, eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe. Não tem a ver com o chamado. Quem é que seguia Jesus nesse trecho aí que a Silvia leu? Quantas pessoas estavam seguindo? Grandes multidões. Então pensa bem, ali tinha só um tipo de pessoa? Tinham todos, mas todos estavam seguindo por quê? Jesus chamou? Não. Eles começaram a ver os milagres, não é isso? Começaram a ver a palavra do reino de Deus e começaram a seguir. E já tinha uma grande distância, e aquela multidão seguia. Jesus tinha que avisá-los. É assim que acontece conosco. Nós temos uma alegria imensa quando recebemos a Cristo, mas não avaliamos, vou passar para você falar, Beth, não avaliamos as condições para se chegar lá. Lembra que eu falei para você que isso era uma resposta contra a tristeza do esforço? A multidão queria usufruir do poder de Jesus e não... Não. Ela queria, ela está sendo honesta. Só que ela não sabia disso. Quais são as condições? Porque eu quero ir para o reino. Beth, fala o que você ia falar, que você pediu para falar. Não, é assim, me deu aqui assim, nesse versículo que fala de aborrecer no sentido, então, sim. Não sei se eu entendi bem. Aí no caso, esse aborrecer seria assim, para eu tenho que me preocupar com a minha ida, assim, chegar ao céu. Certo. Isso. Então, essa... Pode falar, vai chegar. Assim, não estou sabendo me explicar. Se eu amar muito a minha família mais do que a Deus, eu posso perder a chance de chegar lá. Sim. É isso? Então essa comparação é feita como um aborrecimento à família. Aquele que não aborreceu, ou seja, os familiares naquela época tinham maneira de representar diante da sociedade um total amor pela família. Entendeu? Tem versão que fala agora que se alguém vier a mim, não fala aborrecer, mas às vezes você fala amar a sua família, seu mais do que a mim. Isso, mas só que essa não sei. Tem a linguagem de hoje e a NVI. Mas não se aproxima, está mais próximo do que a Beth falou. O genuíno do grego é odiar, né? Mas a gente não pode colocar odiar, né? Mas o genuíno mas não é odiar. É como a Beth falou. De que adianta a família se afasta o soberano Criador que me amou ao ponto de dar seu filho? Vê se você entende, mas não é a família que está te afastando. Por favor, eu vou prender a polêmica.
porque eu quero que vocês entendam, porque ainda tem outras coisas para falar. Você entendeu o que eu perguntei? Entendi, você está corretíssima. Você se aproxima mais com isso do que propriamente dito o que a tradução diz assim, aquele que amar mais a família do que a Deus. Porque sempre vai ser avaliado por quem? Não é você que avalia? Não, eu amo a Deus mais do que a minha família. É porque até que quando a gente morrer, a família vai ficar. Isso, então é uma coisa o quê? Passageira. Isso, Depois. pronto. Obrigado, Senhor, porque eu tenho que ponto por ponto vocês entenderem. A família é passageira. Teve Jacó e teve Esaú. Não teve? No entanto, só Jacó foi um homem, na verdade, temente a Deus. Esaú foi um profano. Ué, mas era família, não era? O pai falou, olha, não tem mais uma bênção para você, porque a bênção vem de Deus. Mas olha bem, Esaú causou perigo à família de Isaac, perdão. Falei Jacó. Isaac. Porque Esaú era profano, promíscuo, entristecia os pais, Rebeca e Isaac, entristecia eles porque já estava saindo com mulheres de outro povo. Então entenda bem, mas era família. Então isso que Jesus está dizendo, olha só, se você deseja o reino, a primeira providência que tem que tomar é o seguinte: olha tudo aquilo que é corretíssimo na tua vida e vê. Tenho que me desvencilhar disso, porque isso vai me afastar do reino de Deus. Então, mas não confundam, vou passar para você, não confundam abandonar a família com amar o reino de Deus acima da família. Isso você entende? Tem a ver com uma condição assim, ó. Se você tiver que sair da tua família, você está pronto a perdê-la. Isso você entende? Perdê-la. Quantas vezes, e você, fala você primeiro, depois eu continuar, fala você primeiro. Não, primeiro eu creio que a palavra que mais se aproxima de aborrecer, porque aborrecer fica muito difícil de entendimento, é deixar, né? Aquele que não deixar pai, mãe. Não tem essa tradução, não tem. Tem tradução que tem não deixar. porque eles colocaram, mas o grego não fala isso. Mas é Almeida. Não, o grego não fala, quando fala deixar, tá incluso também isso aí. Como é que você deixa a família? Você deixa assim, tchau gente, ó, que bom que você está nos deixando, dá um abraço aqui, que ótimo. Não, quando fala deixar, é uma aproximação de... O seguinte, eles não deixavam. Eles não deixavam a família, era uma regra da sociedade. Era uma regra, para começar, que quando uma pessoa perdia um filho... Lembrei de Abraão, que largou o pai para lá e foi para a terra prometida. Mas tem coisa pior que a família, a gente tem que deixar tudo então para poder... Calma. Não, o Abraão largou. Por favor, eu posso passar para o segundo tópico? Presta atenção, não é que eu vou pulando, não. Passando rápido, não. Eu quero passar para o segundo, porque o segundo explica o primeiro, também de novo. Olha só. Jesus está dizendo assim, ó. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, ou seja, se alguém não conseguir ter um sentimento de amor tão grande por aquilo que ela almeja, alguém quer ir para o inferno? Pergunta aqui, alguém quer ir para o inferno? Mas não deseja o céu acima de tudo. Não deseja. Ele acha que Deus tem que me dar o céu, porque eu gosto do céu, eu quero o céu. Você quer o céu? Se você deseja ir para o meu reino, eu providenciarei os meios. Olha bem, quando fala de pai e mãe, compara com uma coisa que está escrita em Marcos. Por favor, deixa marcado aí que a gente vai voltar. Ó, sabe a tristeza da família? Sabe? A gente fica com o coração pesado. Irmãos, é uma coisa que é trabalhada por Deus, sabe? A Bíblia fala que... Fica preocupado. A Bíblia fala assim, os seus órfãos eu cuidarei. A Bíblia fala, eu cuidarei dos seus órfãos, quer dizer que você não estará mais o quê? Vivo. Minha mãe fala assim, eu não me preocupo. Eu até tinha repetido isso, eu estou sendo repetitivo. Isso. Eu não me preocupo com o que vai ser da sua vida, no final da vida dela, que vai ser da sua vida nesse mundo. Falou. Eu me preocupo que você esteja nos caminhos de Jesus de Deus. Sim, Ronaldo. Mas isso aí, devido ao estudo do esforço que nós tivemos, do esforço, não lembra? Esforçaram por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão. Agora vocês vão ter a resposta de como isso vai acontecer. Como isso vai acontecer? Marcos capítulo 10, versículo 27.
Não, perdão. 25. Versículo, por favor. 25 até o 27. E a Beth depois vai continuar do 28 em diante. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Agora, olha bem, ele falou assim, então é impossível alguém se salvar, não é isso? Jesus falou assim, olha só, para Deus não há nada impossível. Não quer dizer que alguns ricos, ou muitos ricos, mesmo ele falando isso, se salvam, não. Ele está dizendo assim, olha, quando se fala impossível, vocês estão se esquecendo de Deus. Não quer dizer que Deus vai fazer com que as pessoas amem a riqueza e salve-as também. Não, ele está dizendo da possibilidade de Deus, da palavra que eles usaram, impossível. Jesus repreendeu. Agora continua, Beth, o 28, o 29 e o 30. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Para. Olha bem, Beth. Olha o peso dessa frase de Pedro. Olha, assim, olha pra gente aqui. Nós deixamos o quê? Tudo. Ele fez uma comparação. Enquanto as pessoas se preocupam com isso, nós deixamos tudo. Nós não temos mais nada. E te seguimos. Senhor, nós confiamos em Ti. Lembra quando falou assim, quando Jesus falou para os discípulos, querem vocês vós também retirar? Que um monte se retirou? O que Pedro respondeu? Para onde iremos nós? Essa frase é importante. Para onde eu vou? Eu já saí da minha pátria. Nós estamos falando de providência, eu vou falar bem pausado, porque se não der para terminar hoje, a gente continua na semana que vem. Olha só. Para onde iremos nós? Quem é que lembra do versículo? Só tu tens palavras de salvação. Então estava acima de quê? Se ele tinha deixado tudo. Lembra quando eles deixaram? Quando eles deixaram em Lucas 5. Lembra que Pedro estava triste? Aqui, quem está vendo The Chosen deve ver a interpretação do ator. Pedro com a rede o quê? As redes todas o quê? De manhã? Vazias. E Jesus estava assim, estava ao longe, não conhecia ele. Jesus estava, presta atenção aqui, Jesus estava pregando a multidão. E Pedro estava revoltado, triste, cabisbaixo, porque a empresa deles de venda de peixes não tinha mais nenhum quê? Peixe, não tinha. Eu tenho uma empresa que fabrica computadores, eu não tenho computadores, eu tenho uma empresa que vende comida, eu não tenho comida para vender. Então estava ali, sabe, totalmente absorto na sua justiça, ou seja, olha só, é justo eu ficar aqui triste porque eu devia estar prosperando aqui para minha subsistência, mas não estou. Nisso, Jesus está pregando. Daqui a pouco Jesus chega, Beth. Você está atrapalhada, você não consegue sobreviver com a sua com a sua aposentadoria, bate ali na sua porta e fala assim, olha, pelo amor de Deus, eu preciso que tu me empreste um dinheiro. Não, calma. Podem parecer que é uma brincadeira, mas isso tem muita coerência bíblica. Não é emprestar dinheiro, não. No momento em que você mais está achando que você está falhando, o Senhor vem e fala o que para você? Compara com Pedro. Chegou para Pedro e falou assim, vocês não pescaram nada, não? Foi isso que ele falou? Quem é que lembra? Eu não quero abrir em Lucas 5, não. Ele falou o quê? Quando ele chegou para Pedro, ele falou assim, eu estava observando vocês que vocês não empresta o barco. O quê? Me empresta o barco. Me empresta o barco. Entenda bem, isso eu vou começar a evidenciar a providência de Deus. Me empresta o teu barco para eu poder me distanciar da praia, porque fica acusticamente melhor, eu vou falar, sabe, distante e as pessoas da praia. Foi e começou a usar o barco. Pedro ainda teve que emprestar um barco para um homem que ele não conhecia. Então chegou na hora, Pedro sentou e falou assim, é muito cara de pau. Gente, eu nem conheço esse homem. Estava ali falando, me pediu meu barco. Aí talvez Tiago tenha falado assim, rapaz, que coisa, né? Hoje o dia tá bom não, Tiago? João, olha só, eles eram sócios, não é isso? Que a Bíblia fala, não tá bom não. Mas olha só faltava essa agora pedir o nosso barco e nem é para pescar. Entendam bem, eu quero a mente dos irmãos aberta, porque pode parecer que está sendo fácil, mas não é fácil elucidar esse tema.
Jesus pregou e parou a pregação pela metade? Não. Ele terminou a pregação à multidão, despediu a multidão, não é isso? Ou seja, deu como encerrado o sermão e se aproximou de quem de novo? Pedro. E falou para Pedro assim: bota o barco na água Lança a rede. e joga a rede. A resposta de Pedro foi assim, ó, Senhor. Ele bateu assim, eu gosto disso. Eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Ele não entende nada de pesca. Tá bom. Olha, mas como ele era um mestre, vê se você entende, havia um respeito. Ele falou assim, Senhor, olha... Já tinha a noite toda. Calma. Mas o que tinha acontecido antes? Eu quero chamar a atenção. Não, enquanto nesse ínterim, entre Jesus pediu o barco e... Ele ouviu o sermão. O quê? Ele ouviu o sermão também. Então, o que uma palavra de Deus faz com a gente quando nós estamos atribulados, sabe, nervosos, nós sabemos o que ela tem, qual a tendência da genuína palavra de Deus ela faz conosco? Consola. Tem uma palavra, sim, consola, mas tem uma palavra muito bonita, uma palavra muito nos sereniza. Já reparou? Você está tudo e você para assim Sereno. e ouve assim, poxa, que coisa linda, não que coisa boa que eu estou ouvindo hoje, ou seja, ele consegue esquecer, serenizou primeiro, não tem como você evidenciar o reino de Deus se você não for serenizado. Qual era a preocupação de Pedro? Pedro tinha mulher, porque ele tinha sogra, não é isso? Então, com certeza, tinha uma família, talvez até de outras pessoas, sem ser filhos e tudo, que precisavam dele, mas naquela hora que pediu, a raiva passou, ele só podia fazer uma coisa, ele estava com barco. O barco não estava emprestado? Estava emprestado. Então ele fez o quê? Sentou lá na areia e falou assim, vou esperar terminar isso. Quando Jesus volta para Pedro, fala assim, Pedro, pega o barco e lança a rede. Aí Pedro de novo assim, vou fazer de novo. Gente, agora pronto, começou eu estava bem, eu estava até começando a ficar bem aqui. Ele está mandando eu fazer, eu trabalhei a noite inteira. Eu sou um profissional, eu sei como as coisas. Lembra do construtor da torre? Você está lembrado, Silvia? Ronaldo, que não lembra agora há pouco? Aquele que se assenta a construir uma torre? Eu sou profissional, eu sei que eu não vou conseguir agora. Lança a rede. Senhor, pescamos a noite inteira. Esse texto está todo na minha mente, sabe por quê? Porque foi um texto que marcou literalmente a minha vida. Como toda palavra, mas em especial esse. Senhor, pescamos a noite inteira. Olha bem. E não pescamos nada. Não foi um ou dois, nada. Eles estavam lavando as redes. Mas já que o Senhor está falando, eu vou o quê? Obedecer. Puxa, essa palavra é muito importante. É muito importante. Eu vou obedecer. Nós só estamos, ainda não passamos nem para o segundo, hein? Para o segundo tópico. Eu vou obedecer. Irmãos, aprendam. Quando eu colocar um título, eu não vou ficar fazendo como muitas pessoas fazem, enfatizando o título, porque isso traz, bota a pessoa... Entenda bem, o título está no que eu estou ensinando para vocês. O que aconteceu? Vamos lá, vocês lembram? Assim que eles lançaram a rede. Foi repleta de peixe. O barco virou de peixe. Não, o barco quase virou. Ele rompeu, né? Sim, então estava solucionado o problema, não estava? A empresa não deu gás, O passageiro. não teve... Não, eles já estavam devendo esse valor. Não. Que os cobradores estavam esperando. Não, isso você deixou, não tem nada a ver não. Não tem nada a ver não. Eu tô dizendo... Mas eles estavam esperando Não. Por favor, não coloca uma coisa que é bonita, que o pessoal assiste, como que a Bíblia fala. A Bíblia fala que foi tanto peixe, mas tanto peixe, que eles tiveram que chamar as outras pessoas para ajudar. Sim. Aí tudo bem. Não está resolvido o problema? O problema temporal. Não deu, vem cá, não deu um gás? Não deu um gás na empresa? Não deu uma entrada de capital? Do upgrade da empresa. Sim. Aí fala assim, Senhor, aparta-se de mim, porque eu sou pecador e tal. E fala assim, olha, vinde após mim e eu vos farei o quê? Pescador de homens. Pronto. E Jesus falou a linguagem dele, olha só, está vendo o empenho que vocês têm? Que vocês estão tendo para obter aquilo que vocês acham necessário para a vida de vocês? Venha após mim e eu vos farei ricos. Não.
pescadores de homens. E a Bíblia fala que o quê? Que eles abandonaram. Abandonaram tudo na praia e seguiram. Agora voltando para o texto que a Beth leu. 28, calma, 28. E Pedro, vai, lê. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Resposta de Cristo agora, lê. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim. Peraí, só um minutinho, Marcos. 10, 29. 10, 29, desculpa, lê de novo 29. Desculpa, Beth, por favor. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e Pronto, do Evangelho. parei. Não há ninguém. Ele ainda vai dizer o que está acontecendo. Lembre-se do que eu li, depois quando os irmãos verem a gravação, vocês podem anotar. Eu coloquei assim, ó, não se deixar prender por valores familiares e sociais. Eu tive que criar uma frase que não causasse controvérsia. Ó, que não se deixar prender por valores familiares e sociais do mundo quando estes valores se interpõem entre o cristão e o reino de Deus. Então, olha aqui, o que vocês leram. Não há ninguém que tenha deixado pai, mães, irmãos e irmãs, filhos e filhas. Ele estava respondendo a Pedro, mas ele citou todo mundo. Não há ninguém, nenhum de vocês. Porque Pedro fez isso. Nós deixamos tudo e te seguimos. Cremos no que o Senhor falou para mim. Lê, Beth, o versículo, por amor de mim, do Evangelho, o versículo 30. Que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas e irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Tudo bem. Você ama a Deus e nós temos filhos, nós temos mãe, pai. Não, sim, mas é a maior parte. Um exemplo, o contexto geral. Nós temos pessoas familiares que nós temos apreço por eles, nós amamos. Eles vão viver eternamente? Não. Me diz qual o valor que tem o teu amor por eles, se todos forem para o inferno. O que adiantou? Nossa, mas eu cuidei da minha mãe, mas eu cuidei do meu pai. Oh, nossa, eu visitava toda semana meu pai e minha mãe, porque eu não fico sem ver eles, não. Sim. Só que tem uma coisa, cuidou bastante daquilo que vai perecer. Cuidou do que morre e não cuidou do que vive para sempre. Isso, entenda bem. Então, quando isso se interpõe, vira pecado, porque criamos uma narrativa mentirosa no nosso coração. Sabe qual? Deus sabe que eu tenho que cuidar da minha família. Entenda bem. E isso é geral. Todo mundo usa essa desculpa. Por quê? Porque eu tenho ocupações que me impedem de amar totalmente o reino de Deus. Eu tenho ocupações com a minha família que é simplesmente santa. Não é isso que fala aí? O culto da família. Há muito tempo eu venho brigando com relação a isso. Parece que família virou um ídolo e que se coloca no lugar e deve ser adorada. O culto da família, vamos abençoar as famílias. Ué, ok. Eu posso até se abençoar, Beth, você que é incrédula, porque você vive debaixo do meu teto, que eu. Mas eu não salvo a tua alma. Entendeu agora? O que diz assim, tipo assim, muitas vezes Deus, por amor de um justo numa casa, faz com que essa casa não pereça. Você concorda com isso, Silvio? Por causa de um justo, concorda, Joyce? Por causa de um justo, não é você que se dita, não. Muitas vezes por causa de uma pessoa faz com que a casa não pereça, mas essa vida deles vai o quê? Passar. Igual o caso de Abraão com Ló na casa. Então vocês já notaram na mente? Somente quando isso se interpõe, que não tem uma regra, quem vai saber disso é a pessoa, ou seja, quando isso se interpõe entre o cristão e o desejo dele. Qual é o desejo do cristão? Ele não quer o reino dos céus? Então isso. A primeira providência que deve ter que tomar. Não há nada que seja maior do que esse desejo. Não é isso que vocês estão entendendo? Não há nada que seja maior do que esse desejo. A primeira providência que ele tem que tomar.
para que ele não pare no meio do caminho. Porque muitos chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, eu te seguirei por onde for, deixa eu enterrar meu pai e minha mãe. Jesus, você deixa os mortos enterrarem seus mortos. Você, porém, vem e segue-me. Vem e segue-me, porque a preocupação dele é a seguinte, eu tenho que cumprir a tradição. Vamos para o segundo tópico. Agora o segundo, eu vou ler o que eu escrevi para que os irmãos possam entender. O segundo, eu estou falando da disposição, lembra sempre que você leu no Google? A predisposição que o cristão deve ter para alcançar o reino de Deus. Ou seja, predisposição, no Google diz, predisposição dos meios necessários para a consecução de um fim, ou seja, para obter um fim. Então, o segundo, desejar de tal maneira o reino de Deus que esteja disposto a sacrificar sua própria vida. Ou seja, no começo eu desejei o reino de Deus, a Joyce desejou o reino de Deus. Então, esteja disposto a sacrificar sua própria vida. Lucas 14, 26, que é aí onde nós estamos lendo. Lê, Silvio, por favor. (14:26). Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, E o quê? e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode. Está dizendo que vai ter dificuldade para ser discípulo? Está dizendo isso? O que ele está dizendo, irmãos? Afirmem. Não pode. O problema do nosso pecado é que nós questionamos nossa mente. Mas por que? Não podia ter outra maneira, não? Gente, entenda bem, nossa alma foi resgatada. Nunca vamos entender com esse intelecto fraco e debaixo do pecado o que está preparado para nós. Mas eu digo uma coisa, quando os portões celestiais brilharem, eu vou alegorizar como eu vejo. Quando eu ver aquele esplendor e eu ver que toda a dor ficou para trás, aí eu vou ver como eu periguei de não conseguir obtê-lo. Olha bem, quando você quer uma coisa, você se empenha, você não quer passar vexame, você quer fazer tudo certo. O que Jesus, agora eu vou começar a entender o que Jesus está dizendo assim, vocês quando têm projetos, vocês fazem de tudo para não passar por um projeto que fracassou, porque vocês almejam aquilo ali. Vocês renunciam a tudo para obter aquilo ali. Essa semana, uma pessoa conversou comigo no telefone e falou assim, rapaz, eu coloquei tudo nesse projeto, tudo, e colocou mesmo. Eu coloquei tudo, olha, eu não tenho mais nada, nem dentro da minha casa eu tenho mais nada, porque ele almeja uma coisa, mas que essa coisa é passageira. Mas a intenção dele é uma intenção até boa, porque se ele dá tanto sangue por isso, como seria com o reino de Deus, que é incomparavelmente superior, que não há como se comparar. A Bíblia fala que o que está reservado para o homem nunca passou no coração humano, não é isso que diz? Nunca passou. Não é como imaginar. Então, se você nunca passou no teu coração, você não tem como desejar com tanta força, não é isso? Como é que você vai desejar com tanta força uma coisa que nunca passou no teu coração? Aí que entra o segredo, aí que você deseja, porque se nunca passou no meu coração, se passasse no meu coração, seria o quê com relação a outras coisas? Comparável, não é isso? Mas nunca passou. Para não ter comparação, por isso não passou. Isso aí. Então, se alguém vier para mim não conhecer pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria o quê? Vida, não pode ser meu discípulo. Vamos ler o terceiro. Conscientizar-se de todos os riscos no caminho para a realização do desejo. Olha só. Conscientizar-se quando você se arrepende dos seus pecados e você deseja, almeja o reino de Deus, que todos ficam com alegria, todos. Conscientizar-se de que o caminho vai ser de riscos, perigos, e você vai poder ter o direito de desistir dele. O caminho do peregrino. Sim, então você pode parar no meio do caminho, ninguém vai pegar você, não, você pegou, continuou, agora você vai continuar, não, você pode desistir, mas a Bíblia fala que aquele que desiste, o Senhor ama? Não. O meu justo viverá por quê, Beth? Por fé. Fé. Se não for assim, eu não tenho prazer nele, diz Hebreus.
O meu justo virá por fé. Se eu tenho algum prazer em vocês, é porque vocês me amam a tal ponto de que vocês abandonam tudo. Aí entra um outro ponto. Se o caminho está difícil, quem é que está providenciando para que você consiga chegar lá? Senhor. Essa é a providência. Você até desfaz daquilo que te impede, mas essa providência vem de Deus. Um exemplo disso, claro, eu falei para alguém me lembrar de Abraão, ninguém me lembrou, mas tudo bem. Não era no final? Não, no final não. Abraão Olha só, tudo. Abraão falou que ele ia ter um filho e aconteceu aquela situação toda da Agar. Mas enquanto Deus estava falando com Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, ele falou assim, olha, a tua descendência será escrava numa nação por 400 anos. Mas depois de 400 anos, olha bem, a profecia, eu virei e libertarei. E punirei a nação que praticou tal coisa. Olha, perfeito, não é isso? Não temos isso aí escrito na palavra? Uhum. Mas como isso ia acontecer? Porque já estava escrito? Porque Deus não tinha como evitar? Será que era isso? Ele disse, será escrava. Tinha acabado de prometer um filho e falou assim, a tua geração vai herdar essa terra. Mas vai ficar 400 anos e depois da quarta geração eu visitarei o povo. Falou algo positivo, depois... Como Deus fez para providenciar isso? Qual foi a providência de Deus para que isso acontecesse? Dá para os irmãos pensarem. A providência para que o povo fosse escravo no Egito. Assustem. Lembra como começou? Sabe onde Jacó morava? Morava a uma distância daqui para Santa Catarina. 1000 quilômetros, porque não tinham condições de ir em linha reta. Em linha reta eram 600 quilômetros para o Egito. Mas como eles tinham que se desviar de locais, montes, que não davam para... chegava até 1000 quilômetros. Você sabe o que é uma viagem de 1000 quilômetros a pé? A pé, quantas vezes você dormiu? Quantas noites você dormiu? Muito, bota meses. Então, olha bem. No Egito, quem é que foi parar dali de Arã, perdão, o nome não é Arã, não. Rapaz, eu esqueci o nome, o nome da cidade que Jacó vivia com os seus 12 filhos. Quem é que foi parar dali, quase 1000 quilômetros depois? José. Lembra? O filho dele. Olha a providência de Deus. Fez com que José fosse soberbo. Olha, entenda bem, agora vocês vão ver como Deus providencia o caminho. Deixa eu falar. Fez com ele, deu sonho para ele, se engrandeceu, contou para os irmãos falaram assim, quer dizer que nós vamos ser escravos teu? Esse moleque já está perturbando a gente, estou adiantando a história. Melhor a gente matar. Não mata não, nosso irmão, então vamos vender ele. Vendeu para o primeiro que estava passando. Caravana de escravos. De Moabitas, lá que estava indo para o Egito. Mas eles não sabiam de nada. Vendeu o irmão, mentiu para o pai, e ficou aquela tristeza, e o irmão foi parar no Egito. O irmão, logo de início, foi escolhido para auxiliar numa casa, não é isso? Na casa de Potifar, mas foi o quê? Foi enganado, não é isso? E preso injustamente. Então, o que aconteceu? Prisão, isso é providência de Deus. Aconteceu o sonho, ele contou, morreu, lembra? O copeiro foi o que viveu e o padeiro morreu. Coitado do padeiro. Morreu. E falou, ainda demorou um tempo até essa pessoa anunciar o que José pediu. Até que José teve com Faraó e decifrou o sonho e se tornou o que do Egito? Governador. Sim, mas ainda não está cumprida a profecia. E veio, e Jacó trouxe o seu pai, e José trouxe Jacó, seu pai, o seu pai Jacó e os irmãos. E todos viveram na terra do Egito. Mas veio uma pessoa que não conheceu José. E governou o Egito e começou a escravizar o povo. Então entenda bem. Isso é providência. Eu consigo fazer com que a vida da Elizabeth, um exemplo aqui da Beth, a vida da Elizabeth prossiga, ainda que tudo pareça que vai acontecer o contrário.
Mas antes a Elizabeth fez o que com relação ao Senhor? Para que Ele mantenha a providência da tua vida. Não é o comer e o beber. É providência, ou seja, não vai faltar nada para que você possa chegar no reino dos céus. Então, se não vai faltar nada, inclui comida? Não, peraí. Para chegar no reino dos céus, você depende de comida? Mas você come para viver, não é isso? Você depende de água? Não. Mas você bebe porque você não pode ficar sem água. Você depende até de dinheiro e de algum investimento no banco. Isso você. Mas quando você abandona as coisas, o que você abandonou já faz parte da tua vida? Você, olha a palavra, abandonei, eu deixei, eu aborreci, então eu prossigo. Então também diminuiu o que na minha vida? Para facilitar. As cargas e as preocupações. Que pensa bem como uma família muitas vezes impede você de prosseguir. Mas entenda bem, Jerônimo, olha, toma cuidado com isso. Não vou tomar cuidado não. Eu vou explicar como a palavra está. Entenda bem. Aí a pessoa vive na providência, né? Sim, mas ela faz o seguinte, ela colocou de que na cabeça dela ela tem que realizar as coisas socialmente necessárias e permitidas para que, se porventura amanhã, depois quando eu estiver livre, eu possa me dedicar mais a Deus. Ela se comprometeu com a família primeiramente. Sim. Olha, entenda bem. Depois. Isso. Se der. Tem uma história muito... Olha, irmãos, nós vamos encerrar mesmo, parar agora. Na semana, lembra, vou repetir o primeiro que foi usado. Nós nem usamos o primeiro significado de previdência, hein? De providência. Usamos só o segundo. O primeiro, para ser dito na semana passada, com comparações bíblicas, é presciência do futuro para cautelar-se com relação a ele. Ou seja, pensa nessa definição com relação à sua vida com o reino de Deus. Olha, eu tenho um pré-conhecimento do futuro, e isso faz com que eu quero o reino dos céus, e eu me acautelo, eu tome cuidado para não perdê-lo. Não perdê-lo. Mas eu precisarei de ajuda. E essa ajuda divina no caminho. Como a Silvia falou, quanto mais você se desvencilha, mais também você se torna o quê? Livre. Ou seja, eu posso ter lá deixado carros e casas de luxo. No entanto, é uma comparação bem fraca. Eu não pago mais imposto deles. Mas tem outras coisas, né? Sim. Como que vocês acham? Quem gosta de pedir conselho? É uma coisa boa, conselho. Quem pede conselho para alguém porque confia numa pessoa, não é isso? Um conselho é uma coisa válida. Ou seja, olha, fulano, eu não estou dizendo que eu vou fazer o que você quer não, mas olha, se fosse você no meu lugar, se fosse você, o que você faria? Aí é isso que você respondeu. Eu sempre ensino isso. Toda vez que a pessoa fala assim, o que você faria no meu lugar? Não precisa nem explicar para a pessoa, isso sou eu, não, eu faria alguma coisa, mas a pessoa está perguntando o que você faria no meu lugar, não quer dizer que ela faça. Sim. Então, geralmente a pessoa que você busca para conselho são pessoas que estão aparentemente, talvez melhor. Ou que tem uma vivência. E isso, mais o quê? Saber experiência. Você pediria conselho, Joyce? De que tipo de pessoa? Assim, esquece que você é uma convertida, uma cristã. Pense antes. Você procurou conselhos com... Qual a característica das pessoas que você procurava conselho? Que talvez hoje você pode dizer até que foram conselhos bons, mas qual foi a característica delas? Pode falar. Tem que ser, eu só busquei conselho com o Senhor, pai, não pegar conselho com ninguém. Então não valeu nada. Entendeu? Que deu nisso, deu nisso aí, tá vendo? Terror, medo e temor de Deus. É que normalmente a gente busca... Então, foi bom você responder isso, então, tá bom. Foi bom, não por causa de mim, não. Foi bom você responder isso. Você se imagina pedindo indo lá no deserto pedir conselho para João Batista? Olha bem, que tipo de conselho que ele vai te dar? Quando você chegar e falar assim, João Batista, poxa, eu estou com tanta dificuldade para... Eu sei que a minha família me impede, minha família nem crê. Olha, minha família vive na esbórnia, mas eu tenho essa obrigação para com a minha família. João Batista falou para você, minha filha, meu filho, você sabe onde tu está? Olha aqui onde você está. Não tem nada. Deserto. Não tem nada. Quem é que mora aqui? O Senhor. O que eu tenho aqui? Nada. Não tem nada. Então o que você vai levar de mim, o
que você vai ouvir de mim, é a única coisa que eu fiz na minha vida. Deixe tudo por amor do reino de Deus. E o Senhor providenciará o teu caminho. No livro do Peregrino tem um texto que fala assim, você tem família? O intérprete fala assim, o intérprete quando ele bate na porta, você tem família? Olha, eu até tenho. Mas devido ao peso do pecado na minha vida e o desejo de libertação, e quando eu saí correndo, eles não quiseram vir comigo, que eles são apenas uma lembrança na minha mente. Ele fala que não tinha mais tanto prazer. Não tem mais tanto prazer, é como se eu não tivesse. E isso é bíblico? Lembra? Aquele que agora tem, considere como se não quer. Não tivesse. Vamos encerrar. Preste atenção, só vou repetir. O primeiro foi a disposição prévia que o cristão deve ter de alcançar o reino de Deus. O segundo, não deixar prender por valores familiares e sociais. É muito importante, que eu custei a formular essa frase, para não deixar escândalo. Não se deixar prender por valores familiares e sociais do mundo, quando estes se interpõem entre o cristão e o reino de Deus. Desejar de tal maneira o reino de Deus que esteja disposto a sacrificar a própria vida e conscientizar-se de todos os riscos que haverão no caminho. Consciência, eu tenho consciência. E isso faz com que eu tenha uma palavra que eu gosto muito de usar, já dei até um estudo sobre isso. Se eu tenho consciência e decido fazer uma coisa, eu estou fazendo o quê? Eu estou tomando o quê? Uma decisão. Escolha. Não. Lembra que decisão e escolha você pode mudar? O que a gente não muda? Para usar essa palavra, você está ciente que não tem mais mudança. Você toma o quê? Uma atitude. Atitude. Eu desejo, vai ter risco, não importa. Eu quero tanto, que eu estou disposto a passar por isso. E na semana que vem, a gente vai continuar, pela primeira vez. Eu parei no lugar que eu falei que eu não medi para parar. Eu só continuei até aqui. Peço aos irmãos, se puderem, assistir e pegar, anotar o que foi dito, porque eu não vou me lembrar do domingo que vem, eu só vou saber o que tem que falar no domingo que vem, mas eu não vou me lembrar disso. Alguém vai falar assim, é uma mente falha? Não, é uma situação de Deus, é dado como pérola, e aqueles que ouvem, aprendam logo de início, porque vai vir o esquecimento. E se você não guardar no teu coração, de forma alguma, na hora da adversidade, vai acontecer como os discípulos, não é isso? Por isso que está escrito. Não é isso? Os discípulos falavam, por isso está escrito em tal lugar. Ou seja, eles não sabiam o que significava, mas guardaram no coração o salmo. Então, por isso está escrito. Ou seja, quando vem a situação ruim, você lembra da palavra. Lembra do que lhe foi ensinado. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, Deus de amor, Deus de infinita bondade, louvado e engrandecido é o teu santo nome. Bendito aquele que vive e reina para todo sempre, Pai. Senhor amado, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Pai, que toda palavra que aprendemos do Senhor, que o Senhor nos ensina, principalmente todos os domingos aqui, Pai, o qual o primeiro que está ouvindo e aprendendo sou eu, Pai. Seu Deus amado, seja inculcada, seja arraigada na nossa mente, Pai, que não haja esquecimento, que quando a fraqueza vier, porque ela vai vir, e muitas vezes nós tombamos na fraqueza, nos lembremos para arrependimento de que não é assim o procedimento, que caminhamos para um reino, que se perdermos a nossa vida nesse reino, o que será também dos nossos familiares? Se enxergarão a minha vida como aquele que não conseguiu chegar no reino de Deus, que abandonou no meio do caminho. Pai amado, que esse provérbio não se faça presente na nossa vida, Pai. Senhor Deus amado, nós queremos, desejamos, eu desejo, Senhor meu Deus, que o Senhor me providencie, Senhor meu Deus, o caminho, entre com providência no meu caminho, faça aquilo que deve ser feito na minha vida, ainda que tenha dor, ainda que tenha tristeza, ainda que tenha luta, Pai Santo, mas eu desejo, Pai Santo, junto com meus irmãos, herdar, absorver, obter o teu reino, Pai Santo, ser dono junto com Cristo, co-herdeiros, que a tua palavra diz, Pai, co-herdeiros, andar de branco, Pai Santo,
Nunca mais sentir dor, nunca mais sentir tristeza, nunca mais sentir o peso do pecado, Pai Santo. Senhor, em nome de Jesus, que isso seja arraigado no nosso coração, te pedindo pelos meus irmãos, Pai Santo, que o Senhor conceda o resto de domingo na vida dos meus irmãos diante de Ti, Pai Santo, que haja lembrança o tempo todo do que ouvimos aqui nessa escola dominical, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Encerrado.